Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Imagine segurar um filhote de cachorro lobo gigante vivo em suas mãos. Isso soa como fantasia? Bem, agora se tornou realidade graças à engenharia genética. Sim, lobos gigantes não são apenas de Game of Thrones. Estes eram muito reais, antigos predadores, e cientistas os reviveram com sucesso. Bem-vindo a mais um episódio incrível dos Segredos e Fatos. Estes são os 10 animais extintos que cientistas trouxeram de volta da vida após a morte. O lobo atroz. A Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia com sede em Dallas, anunciou que usou DNA antigo com sucesso para criar 3 filhotes de lobo gigante. O CEO, Ben Lamb, disse: "Nossa equipe coletou o DNA de um dente de 13 mil anos e de um crânio de 72 mil anos, e fez filhotes saudáveis de lobo gigante." Ele também acrescentou: "Foi uma vez dito que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia." Bem, hoje nossa equipe começa a desvendar um pouco da magia em que eles estão trabalhando. 2 dos filhotes se chamam Rômulo e Remis. O terceiro foi nomeado Kesey. É claro, uma referência a Game of Thrones, que apresenta lobos gigantes. Na verdade, George R.R. Martin, o autor de Game of Thrones, realmente conseguiu segurar um desses filhotes. Quão louco é isso? Você escreve um romance de fantasia com essas criaturas há muito extintas, e décadas depois, você realmente consegue segurar uma de verdade, viva! Não acho que qualquer outro objetivo que eu possa imaginar vá superar isso. Esses filhotes não são clones. Eles foram geneticamente modificados para serem o mais próximo possível dos lobos gigantes, conforme a ciência consegue. Eles nasceram de cães substitutos e foram criados com mamadeira. Então são amigáveis por enquanto. O Ibex dos Pirineus. Ibex, se você quiser soar chique, era uma cabra selvagem da montanha que foi extinta no ano 2000, quando a última fêmea conhecida, chamada Célia, foi encontrada espremida sob uma árvore caída na Espanha. Uma forma brutal de partir, honestamente. Mas a ciência não estava pronta para deixá-la ir. Ainda. Em 2003, os pesquisadores adotaram uma abordagem ao estilo Jurassic Park da situação. Eles pegaram amostras da pele congelada de Célia e as usaram para criar um clone. E funcionou. Uma espécie de cabra doméstica foi usada como mãe de aluguel. E, contra todas as probabilidades, o bebê clonado, um Ibex, nasceu. Foi a primeira vez que um animal extinto foi trazido de volta à vida. A festa da vitória, no entanto, não durou muito tempo. O clone viveu por apenas cerca de 7 minutos. Tinha um grave defeito pulmonar e não conseguia respirar corretamente. Então, tecnicamente, esse Ibex dos Pirineus se tornou o primeiro animal a ser extinto 2 vezes. É algo meio incrível. E também de partir o coração. Mesmo que o sucesso tenha sido de curta duração, provou que a desextinção não era mais apenas ficção científica. O cavalo de Przewalski. O cavalo de Przewalski, ou como alguns tentam pronunciar, Przewalski, é uma criatura de aparência pré-histórica que um dia percorreu as vastas planícies da Ásia Central. Esses cavalos atarracados são a última espécie verdadeiramente selvagem de cavalos na Terra. Não selvagens, no sentido de terem sido domesticados e depois retornado à vida selvagem, mas verdadeiramente selvagens, como em nunca domesticados. Mas as coisas não correram bem para eles depois que os humanos apareceram, com cercas e armas de fogo. No final dos anos 1960, esses cavalos estavam completamente extintos na natureza. Os únicos sobreviventes estavam em zoológicos. Em 2020, os cientistas intervieram. Usando células congeladas de 40 anos de um garanhão chamado Kaporovic, eles criaram um clone. E bum, nasceu um potro saudável de Przewalski em uma instalação no Texas. Eles o chamaram de Kurt.
Os genes de Kurt vinham de uma linhagem que não fazia parte do grupo reprodutivo há décadas. Assim, ele trouxe uma diversidade genética muito necessária a uma população que estava ficando preocupantemente consanguínea. Graças a anos de trabalho de conservação, esses cavalos estão agora de volta à sua Mongólia natal, correndo livres mais uma vez. O quagga. O quagga era um animal de aparência estranha. Uma subespécie de zebra com listras apenas na metade frontal do corpo, enquanto a parte traseira era marrom lisa. Antigamente, vivia nas pastagens da África do Sul, vagando em grandes rebanhos. Mas, como muitas outras espécies, não sobreviveu à colonização europeia. Os colonos o caçavam por sua carne e couro, e na década de 1880 foi declarado extinto. O último quagga conhecido morreu em cativeiro, em Amsterdã, no ano de 1883. Por muito tempo, os cientistas nem perceberam que o quagga era uma subespécie distinta. Isso só mudou na década de 1980, quando um naturalista alemão chamado Reinhold Hall lançou o Projeto Quagga. Usando peles preservadas e espécimes de taxidermia, Hall conduziu testes genéticos e confirmou que o quagga era geneticamente próximo o suficiente das zebras comuns para que a reprodução seletiva pudesse, ao menos em aparência, trazê-los de volta. A ideia era cruzar zebras comuns que naturalmente tivessem menos listras, geração após geração, até que os animais começassem a se parecer com o extinto quagga. Ao longo das décadas, o projeto produziu zebras com pelagens mais claras, listras reduzidas e o mesmo formato corporal descrito nos registros históricos dos quaggas. Os animais nascidos desse projeto agora são chamados de quaggas de linha. Claro, eles não são verdadeiros quaggas do ponto de vista genético, mas estão bem próximos. Alguns até foram reintroduzidos no meio ambiente da África do Sul, vivendo no mesmo tipo de habitat que seus ancestrais ocupavam. O inseto-pau. Acreditava-se que esse inseto estava extinto, exterminado por ratos invasores e outras pragas. Também conhecido como lagosta de árvore, por sua aparência estranhamente semelhante à de uma lagosta, o inseto vivia na ilha Lord Howe, no Oceano Pacífico. Na década de 1920, o inseto havia desaparecido completamente. Ou assim todos pensavam. Durante décadas, presumiu-se que os ratos haviam acabado com ele. Mas então, em 2001, ocorreu uma descoberta incrível. Pesquisadores encontraram uma população sobrevivente desses insetos que se acreditava estarem extintos, na Pirâmide de Ball, uma formação rochosa íngreme e isolada ao largo da costa da ilha Lord Howe. O fato de essas criaturas terem conseguido sobreviver em um ambiente tão hostil e isolado foi surpreendente, tanto quanto o fato de ainda existirem. Desde então, os cientistas vêm trabalhando intensamente para criá-los em cativeiro e reintroduzi-los em seu habitat original, na ilha. E agora, aos poucos, eles estão fazendo um retorno. O rastreador brasileiro. O rastreador brasileiro é um cão de caça que foi desenvolvido na década de 1950 para perseguir onças e porcos selvagens nas densas florestas do Brasil. Mas, em 1973, esses pobres cães foram gravemente afetados por doenças transmitidas por carrapatos e envenenamento acidental, por inseticidas usados para combater pragas. Isso foi suficiente para praticamente exterminá-los, e a raça foi oficialmente declarada extinta. No início dos anos 2000, no entanto, um grupo de amantes e criadores de cães formou o Grupo de Apoio ao Resgate do Rastreador Brasileiro. Eles se propuseram a encontrar todos os cães sobreviventes que ainda apresentassem características da raça original. Passaram anos rastreando esses animais e os reproduzindo seletivamente. E, em 2013, conseguiram trazer a raça de volta da extinção com sucesso. Tartaruga gigante de Floriana. A tartaruga gigante de Floriana vivia na ilha Floriana, nas Galápagos.
Como o nome sugere, eram tartarugas enormes, medindo cerca de 1,35 m de comprimento. Infelizmente, por volta de 1800, foram exterminadas, principalmente devido à caça excessiva por marinheiros e à introdução de espécies invasoras. Durante mais de um século, todos acreditaram que elas estavam completamente extintas. Mas em 2012, cientistas descobriram que ainda poderia haver esperança. Eles encontraram uma tartaruga fêmea na Ilha Espanhola, cujo DNA mostrava que ela era aparentada com as tartarugas de Floriana. Essa tartaruga foi apelidada de prima do solitário George, e os cientistas começaram a trabalhar em um plano. Eles passaram a cruzá-la com tartarugas geneticamente próximas o suficiente, e graças a anos de cuidadoso trabalho de reprodução, conseguiram formar uma população de tartarugas que se assemelham às extintas tartarugas gigantes de Floriana. O melão de Montreal. Esse era um tipo de melão nativo de Montreal, obviamente, que costumava crescer na região no século XIX. O melão tinha um sabor muito único. Foi descrito como tendo um leve toque de especiarias, quase como noz moscada, e aparentemente ele derretia na boca ao ser comido. Sem surpresa, era um favorito local, mas esse melão praticamente desapareceu no início dos anos 1090. Ninguém sabe exatamente por quê. Talvez tenha sido por causa de uma doença ou simplesmente pelas mudanças nas práticas agrícolas da época. Seja qual for o motivo, o melão de Montreal desapareceu. Durante mais de um século, não passou de uma lenda. Mas, em 1996, sementes foram descobertas em um banco de sementes em... Adivinha onde? Isso mesmo, Iowa. E logo, o melão de Montreal estava de volta aos cardápios locais. O groundsel de York. O groundsel de York era uma pequena flor amarela que crescia em alguns lugares bem incomuns em York, na Inglaterra. Era um cruzamento entre duas outras plantas e costumava aparecer em áreas estranhas, como ramais ferroviários e beiras de estrada. Mas, como muitas coisas no mundo natural, ele não teve chance quando a cidade decidiu combater as ervas daninhas. Em 1991, a flor foi oficialmente declarada extinta na natureza. Mas só porque ela desapareceu, não significa que as pessoas desistiram dela. Acontece que havia sementes armazenadas no Millennium Seed Bank, um local onde os cientistas guardam sementes de todo tipo de planta para situações como essa. Em 2023, especialistas da Natural England decidiram dar uma segunda chance à flor. Usando essas sementes armazenadas, eles conseguiram fazer o groundsel de York voltar à vida, tornando-se a primeira desextinção bem-sucedida no Reino Unido. Agora, as plantas estão sendo reintroduzidas, e isso representa uma grande vitória para a conservação, provando que, com uma ajudinha da ciência, às vezes é possível trazer de volta o que se pensava estar perdido para sempre. O selacanto. O selacanto é provavelmente um dos animais redescobertos mais famosos do mundo. Durante séculos, os cientistas acreditaram que o selacanto estava extinto desde o final do período Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos atrás. Mas, em 1938, algo que só pode ser descrito como alucinante aconteceu. Um pescador, ao largo da costa da África do Sul, capturou um peixe incomum. Depois de examinado cuidadosamente pelos cientistas, eles ficaram surpresos ao descobrir que se tratava de um selacanto. Um peixe que supostamente havia desaparecido há milhões de anos ainda estava por aí, nadando no oceano. Desde então, cientistas rastrearam outros selacantos nas águas ao redor da África e da Indonésia, provando que essa criatura antiga, de alguma forma, sobreviveu às extinções em massa. Então sim, tecnicamente o selacanto não foi extinto, apenas redescoberto.